Nós agora aqui nessa cobertura especial sobre os atentados contra Israel, nós falamos com Airton Gondoff, jornalista brasileiro que mora em Haifa. Muito obrigado pela presença, Airton. Gostaria de saber como está a situação em Haifa. Em Haifa não houve nenhum ataque até agora, se eu não me engano, não é mesmo? Aqui não aconteceram ataques, mas as pessoas estão perplexas, apreensivas. É preciso sempre lembrar que Israel é um país de dimensões territoriais pequenas e todas as pessoas que eu conheço no prédio onde eu moro têm algum parente, algum amigo próximo, um filho que mora no sul ou na região central do país. Muitos têm também parentes que são reservistas, que estão no exército, jovens de 18 a 21 anos, os homens e mulheres de 18 a 20 anos, e todo mundo está assustadíssimo, mesmo que os mísseis não cheguem até Haifa, pelo menos até agora. Airton, também porque há invasão terrestre e os relatos que nós vimos é que integrantes do Hamas, inclusive, têm sequestrado pessoas, entrado em casas e assassinado pessoas, como nós vimos no depoimento agora há pouco, né? Eu vou contar uma coisa pessoal, que eu acho que também, além dos números e dessas tragédias que são as mais fortes de todo mundo, de tanta gente morrer, tanta gente ser ferida e sequestrada, mas hoje de manhã eu acordei, fiz o café da minha esposa, fiz uma mesa bonita, acordei-a para a gente passear, para a gente tomar um café e passear de mãos dadas por Haifa. De repente, um amigo meu, que tinha ido até Eilat, que é uma cidade no sul do país, e pretendia ir para o Sinai, depois que ia no Egito, me telefona dizendo assim, estou indo embora de Eilat. Daí eu perguntei, você vai direto lá para o Sinai? Ele falou, você não está sabendo? Pois eu falei, não, liga a televisão, começou a guerra. E assim como aconteceu comigo, o país todo foi despertado por esse horror e todo mundo está perplexo diante da televisão, assistindo essas cenas aterrorizantes. É uma ousadia, é uma ação que nunca houve no Estado de Israel, por terra, mar e água, assim, com tantos mortos, com tantos feridos. Todo mundo está muito impressionado e também perplexo com a provável incompetência da inteligência, ou a falha da inteligência em detectar o que poderia acontecer, porque uma ação dessas, ela não foi decidida hoje de manhã, vamos atacar. Foi planejada durante muito tempo, contou com logística e todo mundo está perplexo com essa falta de segurança também. Airton, você tem toda a razão. Eu fiz o trajeto de Eilat uma vez até Tel Aviv. É uma questão de horas, é um país pequeno. Então, qualquer tipo de turbulência acaba afetando a nação inteira. Eu gostaria de saber se você disse que tem alguns conhecidos que têm parentes nesses grandes centros urbanos. Você tem algum conhecido que teve algum parente sequestrado ou morto? Não. Desde cedo recebemos alguns relatos de brasileiros. Começou uma notícia que um brasileiro estaria desaparecido, depois dois, depois que era um ferido e 2 desaparecidos, até que o Itamaraty confirmou. Mas assim, não se tem notícias de todas as pessoas. Até agora não se tem certeza quantos foram sequestrados, quantas pessoas foram levadas vivas ou mortas até Gaza, né? E como as pessoas têm lidado com a imagem de Netanyahu? Você mesmo, Airton, disse desse problema da inteligência. Inclusive, o Américo Martins nos trouxe mais cedo que o governo norte-americano também ficou bastante irritado, porque não foi informado pelo governo israelense dessa operação. Como as pessoas têm visto a imagem de Netanyahu? Porque alguns dizem que é um momento de união, e realmente é crível. O país está em guerra, então é necessário que tenha um momento de união. Mas como tem sido a avaliação de Netanyahu? As pessoas culpam Netanyahu ou não? Ainda é cedo para saber todas as opiniões. Existem pessoas de várias tendências políticas, mas o que se lembra muito bem é que há 50 anos, quando aconteceu a guerra de Yom Kippur, em 1973, o governo tinha informações de movimentações dos exércitos do Egito e da Síria e não acreditou que a guerra seria iminente.
até disseram, não pode esses países que há poucos anos, na Guerra dos 6 Dias, foram derrotados, perderam toda a aviação, perderam grande parte da força militar, eles não podem nos atacar. E quando todo mundo estava de jejum, grande parte da população, o país estava sem mobilização, houve um ataque e morreram muitas pessoas. E essa é uma das causas da queda do governo trabalhista. Anos depois, o Begin, que é o primeiro-ministro de direita do país, e uma das causas foi a incapacidade do governo de interpretar bem as informações que ele tinha. Apareceram há pouco vários relatos de pessoas que conviveram na época com o Moshe Dayan e contam que ele fez algumas ações que só hoje são conhecidas. Ele foi em alguns lugares abertos e quase todo mundo que participou daquelas ações fala que ele queria morrer de tanta culpa, se suicidar, entre aspas, de tanta culpa que ele tinha pelas mortes existentes no país. Então, a chance de agora acontecerem também avaliações muito parecidas é bem grande. Ayrton, eu vou pedir para que você fique um pouco com a gente. Nós vamos para um rápido intervalo, mas já voltamos com a entrevista e a gente continua com essa conversa. Fique com a CNN Brasil, que nós estamos em cobertura especial em relação aos ataques em Israel e na faixa de Gaza. Voltamos daqui a pouco. Voltamos agora ao Agora CNN com cobertura especial, breaking news desde a manhã de hoje sobre os ataques na faixa de Gaza e em Israel. O cenário que nós temos atualmente é de que tanques de guerra estão sendo deslocados do norte de Israel ao sul para uma incursão por terra do governo israelense à faixa de Gaza. O Matias Brotero, nosso repórter especial, também trouxe a informação de que foram diagnosticados novos mísseis na faixa de Gaza há poucas horas. Agora é madrugada em Israel e a CNN Brasil e a CNN Internacional estão acompanhando em tempo real como tem sido a escalada desse conflito. Além disso, tem a expectativa de amanhã uma reunião de emergência no Conselho de Segurança da ONU, convocada pelo Brasil. E comprometido, nós voltamos a falar com Ayrton Goltov, jornalista brasileiro que mora em Haifa, em Israel. Ayrton, a gente teve a informação mais cedo de que a própria televisão, ela informa quando você tem alguma possibilidade de ataque em Israel. É um país preparado para este conflito, mas que não estava preparado para incursões por terra de integrantes do Hamas, né? Deixa eu antes fazer uma correção que eu não gostaria de fazer. Eu estou lendo aqui pelo menos 200 mortos. E aqui a televisão do país já está mostrando pelo menos 300 mortos e 1.590 feridos. Então, os números que temos hoje são ainda números que tendem a crescer muito do lado israelense e, infelizmente, também serão números assustadores do lado palestino. Sobre o que você perguntou, o país ele é preparado em muitos aspectos, mas nessa hora você vê que existem muitas falhas, que às vezes você tem escudos que protegem um míssil, mas não que protegem uma invasão da forma como aconteceu aérea, por exemplo. Pois você é frágil para uma coisa para algo que os mísseis não detectam. Então, é uma fragilidade que impressionou todo mundo, assustou todo mundo. Não, e aí, até paraquedistas do Hamas que acabaram saindo desses aviões e cometendo crimes dentro de Israel. Ayrton, muito obrigado, solidariedade a você. Pode falar, Ayrton. Eu queria só contar, posso contar uma história pessoal? Claro que sim, claro que sim. Porque sempre nós estamos mostrando números que são importantíssimos, cada vida vale uma humanidade, mas eu quero contar uma história. Eu tenho uma sacada, uma vista para uma praça, super bonita assim, é uma área verde, eu gosto muito de olhar, mas é uma praça que é frequentada por famílias de judeus, famílias de muçulmanos, famílias de cristãos, e todo dia, embora eu goste da praça,
das 3 da tarde, das 4 da tarde até as 7 da noite, eu fecho tudo, porque é um barulho infernal de crianças gritando, de cachorros latindo, de pais chamando os filhos, de crianças gritando, mãe, veja eu aqui fazendo não sei o quê. Então, para tirar o barulho, eu fecho e tenho um isolamento acústico perfeito. Hoje, depois do café, tendo as notícias, foi passando o tempo. Quando eu vi que eram 4 da tarde, eu olhei para fora, a praça vazia, não tinha ninguém. Daí eu olhei, pensei assim, meu Deus, como eu gostaria de abrir essa porta e ser iluminado pelo som das crianças gritando, pelo som dos cachorros latindo, dos pais chamando os filhos, da vida pulsando lá fora, porque é isso que a gente precisa de lazer, convivência, harmonia, brincadeira e não desse horror que está acontecendo. Daí foi a hora que eu chorei. Foi a primeira hora que eu chorei hoje. As pessoas estão muito preocupadas e não tem por que não estarem preocupadas, né, Ayrton? Ainda mais Israel sendo um país pequeno, como a gente falou há pouco, qualquer situação em um dos extremos do país afeta todo o país. Ayrton, muito obrigado. Nossa solidariedade a você e a sua família. Espero que fique tudo bem. Muito obrigado. Eu agradeço pelo convite. Agora nós vamos direto para a Central de Informações.